História da literatura pretensiosa, hoje com um livro marcante do século XX, Orlando, Virginia Woolf. A história do livro, na verdade, são duas narrativas. Uma sobre o personagem principal, Orlando, um nobre inglês, e a construção da narrativa. Temos um narrador que se diz historiador e biógrafo deste personagem que é Orlando. Adeline Virginia Stephen é o nome da autora, nascida em 1882 e falecida em 1941 no suicídio, enfim. Mas houve tempo para que escrevesse, dentre outras, Orlando. O que é essa história? No início, ele é apresentado como um jovem que é bastante sensível, ama a literatura, porque ele permite sonhar e ele gosta de escrever, passa muito tempo produzindo comédias, romances, prosa, verso. Isso tudo próximo à nobreza inglesa. É o período elizabetano. Logo de início, a imagem que chama atenção no romance, capítulo 1, é o treinamento em forma de brincadeira com espada que Orlando realiza num cômodo da casa, onde estão pendurados alguns crânios de figuras antigas, chamadas bárbaras, que eram feitos então de seus antepassados na África e em outros lugares do mundo. Influenciado pelos ingleses John Donne, Shakespeare, Browning, o próprio Orlando vai produzir um dos seus textos mais marcantes, é o Carvalho, feito em versos. Num determinado momento da sua vida comum, se interessa pela vida boêmia dos bares e do porto, acaba tendo romances, casos esporádicos, e Orlando não faz diferença entre moças ricas, pobres. Aquilo que os poetas escreviam nos livros, os jovens faziam na prática. Mas Orlando acaba se cansando dessa história pela inconstância das ações que a vida no porto, nos bares, cervejarias lhe causavam. E ele acaba pendurando sua capa cinza com a qual ele saía e desiste dessas histórias noturnas. O grande evento desse capítulo 1 é o encontro com Marusha Romanovich. Uma dita nobre russa se apaixona por essa figura, mesmo estando comprometido com Lady Margaret, chamada de Eufrosina nos sonetos que ele fazia. A corte toda fica indignada com essa história, porque eles estavam expondo muito a relação que tinham, isso causava um pouco de escândalo, até que Orlando resolve planejar uma fuga para que eles vivessem para sempre de amores longe de Londres. Um combinado era encontrarem-se numa pousada com a senha meia-noite, Jour de ma vie, luz da minha vida. E Orlando espera a chegada de Marusha até hoje. Ela não foi e ele passou um tempo ali sob a chuva, no frio inverno, o rio Tâmisa congelado, a escuridão, e ele acaba cavalgando depois de 2 horas perdido nos seus sentimentos, acaba indo parar no porto. O dia amanhece e ele percebe que o navio russo já estava em alto mar. Desgraçadamente, então, acaba se tornando um homem recluso e vai viver até os 30 anos de idade, no mínimo, numa casa de campo que lhe foi dada de presente pela rainha, presente dado pela rainha ao seu pai, dada ao encanto que Orlando causava na nobreza. A rainha resolveu, apaixonada por Orlando, presentear o pai com terras, com a casa monástica, enfim, e é para lá que vai Orlando e viver recluso, com suas leituras, alguns cães. Num dado momento da história se sabe que ele vai dormir por 7 dias, numa espécie de desmaio, uma letargia ou algo do tipo, e vai acordar sem que nada tivesse acontecido, não tem nenhum resquício de que passou 7 dias sem se alimentar. Enfim, numa dada altura, busca conhecer o poeta Nicholas Green. Ele pede para que seus empregados tomem contato com ele e ele vem até a casa de campo
de Orlando, mas logo de cara decepciona um pouco com as aparências do poeta. E mais terrível é o modo como Nick Green trata os heróis de Orlando, seus poetas, Donne, Shakespeare, Browse e outros tantos, que ele ofende, dizendo que eram má literatura, e diz inclusive que a literatura na Inglaterra tinha acabado, para desgosto de Orlando. Num dado momento, tomado de angústia e nervosismo, tristeza, com os silêncios do lugar, Nick Green anuncia que vai embora, para alívio do nobre inglês. Passado um tempo, então, o leitor descobre que a vida de Nick Green é cercada de agitação, crianças, sujeira e sua esposa parindo pela 10ª vez. E nesse ambiente, Green vai escrever uma sátira para poder, inclusive, vender e sustentar seus 10 filhos. A sátira se chamava Visita a um Nobre no Campo. Muito bem, esse episódio desencadeia em Orlando uma vontade muito grande de terminar com a vida literária. Ele queima 5 dezenas de volumes de suas obras, deixando apenas o Carvalho, um livro de poemas. Diz que a literatura era uma farsa e vai passar a viver mais recluso, segundo suas vontades. Pois bem, no meio da solidão dos seus aposentos, apesar dos funcionários, Orlando se vê envolvido em visões de uma mulher com faces de lebre, uma arquiduquesa romena que conversa com ele sobre vinhos, sobre armas, caça, e também, por vezes, é assaltado pela imagem de um pássaro que bica a janela. Ele está, então, se vendo numa necessidade de mudar sua rotina e, claro, segundo o biógrafo ou a biógrafa que narra a história, se vê com a necessidade de sair do país, sair daquela casa, e pede ao rei Carlos, então, na época, que o enviasse como embaixador em Constantinopla, e onde hoje é a Turquia. Para lá vai Orlando e seguir a sua grande transformação. A narrativa de Orlando oscila um pouco entre o que é o impressionismo, lembra um tanto o estilo de Marcel Proust, nas delicadezas das descrições, principalmente dos capítulos 1 e 2. Fazem do livro Orlando, década de 1920, uma obra interessante dentro desse modernismo do Ocidente. No Brasil, sabe-se que Clarice Lispector seguiu um tanto o ritmo quase surreal da obra Orlando, e Clarice vai produzir aí A Maçã no Escuro, Paixão Segundo GH, também influenciados pelo estilo da inglesa Virginia Woolf.
Não deixe de curtir nosso canal. Obrigado. Até mais.